Aleluia, graça e paz. Amém. Uma boa noite. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Amém. Shalom Adonai. Queridos, vamos ler em 3 livros. Podei vos assentar. Vamos ler em 3 livros. Você vai abrir a sua Bíblia Sagrada em Josué capítulo 9, vai deixar aí marcado. Você vai abrir em Josué capítulo 24 e você vai abrir em Lucas capítulo 5. Josué capítulo 2, Josué capítulo 24 e Lucas capítulo 5. Enquanto você localiza Josué capítulo 2, Josué capítulo 24 e Lucas capítulo 5, eu quero também cumprimentar os amigos, amigas, irmãos e irmãs que nos acompanham em qualquer parte do planeta chamado Terra. Amém? Deus seja louvado. Enquanto isso, o irmão já coloca na tela Josué capítulo 2, verso 9 ao 11. Josué capítulo 2, verso 9 ao 11 diz assim: E disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Porque temos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e que o fizeste aos deuses, aos 2 reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruíste. E que 2 está no culto. E que ouvindo, repito, desfaleceu o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em Josué 24, verso 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio. Lucas capítulo 5, verso 4 e verso 5. E quando acabou de falar, disse a Simão: Fasta-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas... Só a irmã Rosnete que está no culto, mas... O quê? Mas... Amém. Aplauda ao Senhor Jesus. Agora, aplauda a sua presença nessa noite. Queridos irmãos, nós estamos hoje no último culto de domingo de 2022. Você pode aplaudir então a sua presença?
Querido, não é fácil. Estamos no último culto aos domingos de 2022, presencialmente aqui na Missão Monte Belo, e acredito também nas congregações, né? Com certeza, né? Possivelmente. Queridos irmãos e amigos, eu quero parabenizar, em primeiro lugar, ao grupo, as irmãs e irmãos do Círculo de Oração, pelo esforço, pela dedicação, pela perseverança durante todo este ano. Bom demais. Queridos irmãos, nessa noite eu trago como tema esse último domingo de 2022, nada mais, nada menos do que para que nós comecemos 2023 com essa reflexão que eu vos trago nessa noite. É mais uma palestra, é mais um bate-papo, mas que, como foi assim a oração do irmão, se você estiver com o ouvido atento e guardar esta palavra, vai te levar para 2023 com mais vigor. O tema dessa mensagem é simples, é só assim, ó: não cometa os mesmos erros. Não cometam os mesmos erros. Você pode repetir? Agora fale no singular para você mesmo: eu não cometerei os mesmos erros. Você pode falar mesmo com fé para você mesmo isso aí? Você pode repetir? Você está vendo o que você está ouvindo, o que você está falando? Eu não cometerei os mesmos erros. Independente, irmãos, de quem tem ministrado aqui nesta igreja durante todo este ano, nós sabemos que passaram por aqui pessoas de alto conhecimento teológico e passaram pessoas com baixo nível de conhecimento teológico. Passou pessoas ministrando aqui com alto conhecimento acadêmico e passou pessoas ministrando aqui com baixo ou quase nenhum conhecimento acadêmico. Mas, independente do grau de conhecimento de quem aqui ministrou, uma certeza eu tenho para vos dizer: independente do grau de conhecimento teológico, acadêmico de quem aqui ministrou, eu tenho uma certeza para vos dizer: Deus falou. Deus falou. Se você não entendeu, eu vou ser repetitivo até 9h30, assim como o pastor Benito Alain, até você entender. Independente de quem aqui ministrou, uma certeza eu tenho, e acredito que a maioria também tem essa mesma certeza, de que Deus falou. Deus falou. Deus tem falado de uma maneira no coletivo. Existe mensagem que Deus fala para um grupo de pessoas. Se tiver 1000 pessoas aqui reunidas, Deus fala para um grupo daquele 1000. Mas existe momento em que tem 3.000 pessoas reunidas e Deus fala apenas para um indivíduo.
Os 2.999 ouve a palavra, entende a palavra, guarda a palavra, se alegra com a palavra, mas de fato a palavra foi de encontro a um único indivíduo. Porque Deus trabalha da maneira como Ele quer trabalhar. Existe mensagem que Ele fala para um grupo de pessoas, e existe mensagem que Deus fala para um só indivíduo. Mas todavia o importante é que Deus fala. Deus fala. Temos observado pessoas, se você é observador assim como eu, nós temos observado durante esses meses, que quando o irmão, a irmã está ministrando, seja no louvor, seja no testemunho, seja numa saudação, seja na ministração da palavra, nós temos observado pessoas com os olhos lagrimejando. Nós temos observado pessoas se alegrando em palmas um pouco além dos demais. E você diz, Deus está tocando nesta pessoa. Nós temos observado pessoas que saem sapateando, saem dançando, saem bailando. Temos observado pessoas falando em mistério, pessoas se abraçando, porque Deus está falando com este indivíduo. Deus fala. Queridos irmãos, nós estamos no 11º mês e mais 18 dias de 2022. Restam apenas 13 dias para o término. Vamos em frente, porque eu quero falar que não cometerei os mesmos erros. Nós vamos lá para Josué, capítulo de número 2. Nós vamos observarmos que ali existia uma mulher chamada Raabe. E esta mulher, ela vai dizer que ela e todo o povo tem o quê? Ouvido falar de um Deus todo-poderoso. Ela diz, olha, toda essa nação tem ouvido falar deste Deus. Atenção aqui, olha. Raabe, ela nunca viu nenhum milagre por parte de Deus. Raabe, ela não teve nenhum familiar, nenhum amigo, nenhum vizinho, nenhum parente, ninguém que testemunhasse de fato para ela algo da parte de Deus. E aqui eu disse no início da introdução que Deus fala. E eu disse na introdução que eu tenho observado pessoas lagrimejando, porque é sinal de que Deus está falando. Nós temos ouvido aqui testemunho e ouvimos ontem um grande, magnífico testemunho de que Deus cura, salva, liberta e transforma. Vocês têm ouvido isso aqui ou não? Então vocês têm ouvido e têm visto. Raabe, ela nunca viu e nem viveu e nem conheceu ninguém que tivesse visto esta maravilha de Deus. Ela apenas ouviu o quê? Falar de um Deus que faz o mar abrir, destrói com reinos pelo seu povo. Raabe, então, ela vai tomar uma decisão, porque Raabe era uma mulher que ela ocupava uma profissão que era estupidamente, e os dias de hoje ainda é, menosprezada, sem valor nenhum para a sociedade. Inclusive para aqueles que usufruíam do seu trabalho, não valorizava. Raabe estava vivendo um passado negro na vida dela. Raabe vinha cometendo esse mesmo erro há muitos
tempos atrás. Raabe agora ela toma uma decisão, quando ela vê os homens de Deus, os filhos de Deus, quando ela ouve falar da palavra de Deus, Raabe então vai dizer dentro dela: eu não cometerei mais estes mesmos erros que eu tenho cometido até o dia de hoje. Eu preciso sair de cima do muro. E o muro de Raabe era literal. Raabe precisava sair de cima do muro literal, porque a casa dela era feita em cima de uma muralha. Além de sair de cima do muro na literal, ela precisava sair de cima do muro espiritual. Ela precisava então seguir ao povo de Deus, de Israel. Sim ou não? Raabe vai dizer: chega, para mim chega. Até hoje eu cometi este erro. A partir de hoje, para 2023, os erros que eu cometi em 2022, eu não quero cometer em 2023. Ei, existem erros que você, eu, nós, vem cometendo há tempos. E você tem observado que este erro não tem dado resultado, não tem dado frutos. Você tem visto no meio da tua parentela, dos teus amigos, pessoas cometendo tal tipo de erro que não tem levado a lugar algum. Mas todavia você já viu esse erro que não leva a lugar algum, e você parece que achou bonito, e você então passa a praticar. E passa um ano e você pratica o mesmo erro. Vai para o outro ano, você pratica o mesmo erro. Vai para o outro ano, você pratica o mesmo erro. Ei! Basta. Você tem que dizer: a partir de hoje, dia 18 de dezembro de 2022, eu não cometerei mais tal erro. Existe erro que nós cometemos, que são erro, eu chamo natural. Cometemos às vezes porque faz parte da nossa genealogia, dos nossos pais. Nós temos visto, vivido com isso, crescido com isso. Nós continuamos praticando os mesmos erros. Mas temos que fazer como Raabe e dizer: a partir de hoje, esse tipo de erro que eu não vejo levar a lugar nenhum, eu não vou mais cometer. Eu poderia começar a trazer inúmeros tipos de erro que nós praticamos. Mas eu quero que o Espírito Santo de Deus vai falando na tua mente, no teu coração, e você vai vendo alguns tipos de erro imaturo que nós cometemos, que nós precisamos parar de cometer. Quando nós vamos para o elo de amizade, nós vamos ver que às vezes cometemos erro com um dos nossos amigos, erro infantil. E esse erro que nós cometemos, nós vimos que o outro amigo cometeu o mesmo erro e que não levou a lugar nenhum. Mas você continua cometendo aquele mesmo erro. Nós vamos para o elo familiar. Você vê que esposo se degradeia com a esposa por causa de um tipo de assunto que já vem há anos, batendo na mesma tecla, repetindo o mesmo assunto, e você para e diz assim: mas eu tinha visto isso na minha amiga, no meu amigo, que eu não vi levar a lugar nenhum, a não ser contenda, desavença, depressão, separação, assassinato. É o que mais nós vemos na televisão. Existe erro na nossa vida que nós cometemos, que nós não deveríamos cometer. E a partir de hoje, para 2023, existe erro na tua vida, na minha vida, que você pode eliminar este erro. E você pode dizer: para 2023, este erro que eu cometi durante toda a minha história, eu não vou cometer mais, porque não leva a lugar algum. Não leva a lugar algum. Erros financeiros.
Você trabalhou o ano todo. E você vai dizer: não sei o que aconteceu. Não sei. Mas essa parte eu vou lá para o final. Vamos pular. Mas eu queria ficar só aqui insistindo. Para cada um de nós. Para cada um de nós. Tá, irmão Eduardo? Você que é novo. Cadê os jovens? Sumiram. Jovem que eu falo, mais jovem, pequenininho. Que serve para eles também. Repitam de novo assim, ó. Eu não cometerei os mesmos erros. Repito. Olha, fazer o bem a alguém parece ser simples, não parece? Parece ser simples? É um mandamento bíblico, não é? Mas sabia que é tão difícil fazer o bem a alguém? Sabia que é muito difícil? E não é meramente por fazer. Não é simplesmente por fazer. Fazer o bem não é eu não brigar com o pastor Roberto, é sempre eu dar o que ele me pede, é sempre eu estar à disposição dele. Não é só isso, irmão. Não é só isso. É eu não cometer os mesmos erros para com ele. Sabe aquela discussão que eu tenho com ele, que já faz tempo? Mas hoje, dia 18 de dezembro de 2022, você ouvindo essa mensagem, você fala assim: olha, rapaz, caraca, faz tempo que a gente discute esse mesmo assunto, né, rapaz? Não levou a lugar algum. Olha, a partir do ano que vem, esse assunto, na minha vida, ele não vai entrar mais. Quem está entendendo? Raabe, com essa atitude dela, ela entrou na genealogia de Cristo. Ela sai de uma patente de prostituta, uma mulher sem valor, mas ela toma uma decisão que não foi fácil na vida dela, e ela entra na genealogia de Cristo, e ela entra no hall dos heróis da fé, porque ela tomou uma decisão. Josué, a partir do seu capítulo 23, Josué, ele começa a falar para o povo. Josué começa a falar para a nação. Josué reuniu o povo, igual vocês estão reunidos aqui. E Josué começa a ter um bate-papo com o povo. Josué começa a trazer à memória do povo todas as maravilhas que Deus fizera. Josué começa a dizer: olha, vocês lembram do testemunho de ontem? Olha, vocês lembram do testemunho do pastor Raimundo? Vocês lembram quando Deus fez aquilo? Olha, vocês lembram? Ei, vocês lembram quando o pai de vocês cometeu aquele erro, trazendo a ira de Deus? Josué começa a mostrar para o povo as maravilhas que Deus fizera. Josué estava apenas trocando uma ideia com o povo, mostrando a realidade para o povo, dizendo que Deus era grande, que eles precisavam seguir a Deus, precisavam deixar de ficar cometendo os erros infantis, briga que não leva a lugar nenhum, contendas que não levam a lugar nenhum, discussão com o esposo, com a esposa, com o filho, com a filha, com o irmão da igreja, não leva a lugar algum. Josué diz: ei, para com isso. Deus é mais do que isso na nossa vida, povo. Por que vocês estão fazendo isso? Josué começa a trazer à memória do povo tudo o que ocorreu até o presente momento, e orienta que eles não cometam os mesmos erros que os pais deles haviam cometido, evitando assim a ira de Deus. E nessa noite, irmão, como eu falei no início da mensagem, é um bate-papo.
2023 está chegando. Para um pouco. Pensa. Vamos mudar a nossa postura. Vamos mudar o nosso modo de pensar, nosso modo de agir, nosso modo de falar. Vamos deixar algumas bobagens de lado. Você sabe, esposo, esposa, filho, você que me acompanha nas redes sociais a quilômetro de distância, você sabe que existem coisas que você tem feito, que se você não tivesse feito, teria evitado um monte de problemas, um monte de situações. Mas agora, o Espírito Santo está trazendo a tua mente, dizendo assim: olha, irmão Eduardo, é só que eu não cometi, não foi só esse ano 2022 não, 19, 18, 17, anos 60, 80, 90, eu venho cometendo os mesmos erros. Mas e o porquê que você insiste tanto em nome de Jesus? Por que você não muda? Por que você não toma uma decisão igual a Raabe e diz assim: olha, para 2023, pelo menos um, em nome de Jesus Cristo, irmãos. Coloca 100 erros que você comete durante o ano todo e diz assim: olha, pelo menos um desses 100 eu vou tirar da minha lista. Eu vou fazer um sacrifício. Irmão Eufrásio, eu vou fazer um sacrifício desses 100 itens que eu coloquei de erro que eu cometo. Eu vou tirar um pelo menos da minha vida. Eu não vou mais cometer esse erro. E você vai ver o quanto que vai mudar na tua vida. Existem casais novos, eu olhei para o irmão ali agora e me trouxe à mente aqui, existem casais novos, casado recente, há 10 anos para cá, e viveu com seus pais, e viram algo errado, e que eles aboliram 10 anos atrás, mas hoje, 2022, ele comete o mesmo erro. Comete o mesmo erro. Quem está entendendo? Por quê? Por quê? A Bíblia não diz que quando nós aqui somos submergidos e que levantamos, somos uma nova. Aqueles erros imaturos deveriam ter ficado lá. Aí eu fui atrás dele e resgatei. Não posso deixar. Mas não vou deixar ninguém pisar em mim não. Tá pensando o que, Samuel? Vou não. Não vem não, porque se você vier aqui também tem, meu irmão. É esse o ensinamento de Cristo? O que é que ele diz? Se alguém bater na tua face, no lado direito, você faz o que mesmo? Dá outro? Hã? O quê? É assim o ensinamento de Cristo? Se alguém vos chama para caminhar 1 quilômetro, você caminha com ele 3, 4, 5, porque você não é mais a mesma. Você é uma nova. E por que os mesmos erros que meus... É Josué que está dizendo, hein? Sou eu não. Ele está falando com o povo. E por que, povo? Josué dizendo que vocês continuam cometendo os mesmos erros dos vossos? Por quê? Aí alguém diz assim, ó. Alguém está dizendo assim, ó, irmão Eduardo, é porque eu sou fraco. Alguém está dizendo assim, ó, é porque eu sou ser humano. Alguém está dizendo assim, ó, é porque eu não resisto. Eu não resisto. Mas eu estou dizendo, tá bom. Mas pelo menos um, vou aumentar mais um, né? Pelo menos 2 desse erro que você comete, elimina para 2023. Pelo menos 2.
Até o final eu chego em 10. Josué, ele então vai chegar no seu capítulo de número 24, no verso 15. Eu vou conjecturar todo o capítulo, todo o versículo 15, para que vocês entendam. Josué chega justamente no seu capítulo 24, no verso 15. Josué está extremamente aborrecido com o povo. Josué percebe que ele fala para o povo não cometer os mesmos erros, mas parece que quanto mais ele fala, mais o povo comete os mesmos erros. Josué vai dizer o seguinte, vou conjecturar. Ele enfatiza quanto ao seu posicionamento, ou seja, vocês têm visto, sim ou não? Vocês têm ouvido ou vivido aquilo que não deram certo. Por que vocês persistem em utilizar os mesmos métodos? Está lá, ó. Só estou conjecturando. Quando Josué diz, porém, se vos parece mal deixar os erros para trás. Josué então vai dizer, estou finalizando. Ele é enfático, ele diz, olha, se vos parece bem continuar praticando os mesmos erros dos antepassados, assim faça. Entendeu, pastor Roberto? Se vos parece bem continuar praticando os mesmos erros, assim vos faça. Igreja, pastor Raimundo, Samuel, Kelvin, se vos parece bem aos vossos olhos continuar cometendo os mesmos erros, alguns deles que eu citei aqui, e tantos outros que você pode e deve eliminar, mas se vos parece bem continuar fazendo esses erros, então continue. Josué está dizendo, o problema é de vocês. E ele vai dizer no final, porém eu, observe aqui, ó, porém eu e aquele que quer de mudança de vida por completo, faremos diferente. Você quer mudança na tua vida? Você quer mudança por completo? Então faça diferente em 2023. Pense o que não deu certo em 2022 e faça diferente em 2023. Parece cansativo e repetitivo, mas eu queria ficar aqui até amanhã, ou até de fato entrar na tua mente que você precisa fazer diferente em 2023. Eu sei, irmão, que tem muitas coisas que eu, irmão Eduardo, preciso fazer diferente no ano que vem. E você também sabe. Mas essa diferença que você precisa fazer para o ano que vem, você já deveria ter feito em 2000 e me esqueci. Desde a década de 30, quem é de 30 aqui? Nós estamos no ano 21 e você ainda continua fazendo o mesmo erro desde a década de 30, você ainda erra em 2021. Ou será que é exagero o que eu estou falando? Eu poderia dar um exemplo aqui, mas eu não quero dar exemplos. Eu quero me abster de dar exemplos, não quero dar exemplos. Mas você sabe, não sabe? O erro que você tem praticado, você poderia ter mudado. Vamos finalizando. Em Lucas, capítulo 5, verso 4. Quem entendeu até aqui? Quem vai fazer diferente no ano que vem? Ah, como eu queria falar. Mas vamos seguir em frente. Você sabe. Eu sei que você sabe. Eu sei que você sabe. Jesus,
Ele chega à margem da praia e ele se depara com a multidão. E ele observa que naquele exato momento chega um barco e os pescadores estão lavando a rede. Ele faz de conta que não percebeu, que ele não fala com os pescadores, não fala nada. Ele apenas pede o barco emprestado, sobe no local mais alto, assim como eu estou aqui, e começa a falar para a multidão. E o discurso de Jesus, ele vai justamente falar sobre isso, que ele veio à terra para poder orientar o povo, porque o povo tinha cometido muitos erros que não deveria cometer, e que Deus não estava feliz com o povo devido aos erros, mas que ele veio para poder consertar tudo isso. E no final da palestra, Jesus, ele chega para os discípulos, olha aquele barco e diz para Simão: ei, pega teus homens, vai a alto mar e lança as redes. Escutem, aqui já é a parte final. Os pescadores eram homens profissionais, eram homens acostumados a pescar. Eles sabiam, eles pescavam à noite, porque à noite as embarcações não estão circulando muito. Os peixes estão, vamos usar um termo aqui, mas não é bem isso, né? Se esse peixe dorme ou não, mas eles estavam lá de boa. Então a probabilidade deles realmente pescar muito peixe à noite é grande. Por isso que os grandes pescadores até o dia de hoje, eles pescam sempre à noite. Mas aquele homem chamado Jesus fala para eles ir para o alto mar, e é de dia. Aqui está o mistério. Para ir para o alto mar de dia. Pedro, ele vai dar a primeira resposta para Jesus. E essa resposta que Pedro vai dar para Jesus, a primeira resposta dele, traz as nossas frustrações no dia 18 de dezembro de 2022. Pedro vai dizer: mestre, nós o quê? Mestre, nós trabalhamos o ano todo e eu não atingi as minhas metas. A primeira resposta de Pedro traz à tona as nossas frustrações no dia 18 de dezembro de 2022. Mestre, eu trabalhei o ano todo, e toda a minha relação que eu fiz em janeiro, todos os meus projetos que eu fiz em janeiro, restam apenas 13 dias, mestre, e eu não alcancei as minhas metas, eu não alcancei os meus planos, eu não consegui atingir os meus objetivos. Mestre, não dá. Trabalhamos a noite toda, mestre. E agora o senhor quer que nós vamos de dia para poder pescar, mestre? Aí entra o que o Samuel aqui apregou. Porque ali era o tempo de Deus. Pode ainda ser, nesses 13 dias que resta, os teus projetos ainda sejam concretizados. Mas assim como Pedro, humanamente falando, é praticamente zero. Aí Pedro vai dar a última resposta para Jesus. Nessa última resposta de Pedro, que ele vai dar para Jesus, eu convido
a igreja se colocar em pé. Nessa última resposta que Pedro vai dar para Jesus, eu convido aos pastores, aos irmãos com quem eu falei, para poder ungir suas mãos com azeite. E nessa última resposta de Pedro, os irmãos que vai ungir com azeite as suas mãos, nós vamos dar essa mesma resposta para Jesus, a última resposta de Pedro. Eu quero que você, irmão, irmã, você dê essa resposta para Jesus, a mesma resposta que Pedro deu. Eu quero que você dê com toda a tua fé. Ei, estamos no último domingo de culto de 2022. Eu quero que você dê essa resposta com toda a fé para que o teu corpo chegue a abalar. Eu quero que você diga assim como Pedro disse. Enquanto você está orando, enquanto você está dizendo para Jesus a última resposta de Pedro, que antes representava a frustração de Pedro, mas agora Pedro deu uma resposta para Jesus, e esta resposta você vai dizer também agora. Enquanto isso, os irmãos vão passar por todos vocês, não vai ficar nenhum, nem na cabine de som, nem na cabine lá que está na televisão, não vai ficar nenhum. Eles vão impor as mãos e vai decretar essa última palavra de Pedro na tua vida. E você vai orar. Eu quero que você ore. Eu quero que você ore. Eu quero que você comece a dizer assim: Jesus, faltam 13 dias, Pai. Faltam 13 dias para o final do ano, Pai. Eu não consegui os meus objetivos, Pai, mas sobre a tua palavra. Comece a orar. Pode ir, irmãos. Querido Deus, Pai, aí está o teu povo, Senhor, que sobre a tua palavra, Pai, eu profetizo, Senhor, que 2023, Senhor, vai haver mudança. Ore, igreja, ore, solta a tua voz, solta a tua voz, solta a tua voz com fé. Deixa o inferno ouvir a tua oração. Começa a dizer: Pai, é sobre a tua palavra, sobre a tua palavra, Pai, sobre a tua palavra eu vou deixar tal erro que eu tenho cometido, Pai. Sobre a tua palavra, Senhor, a minha finança vai ter uma nova virada. Sobre a tua palavra, Pai, a minha vida familiar vai ter uma nova virada. Sobre a tua palavra, Pai, a minha vida espiritual vai ter uma nova virada. Sobre a tua palavra, Pai, os meus filhos, as minhas filhas, Senhor, vai ter uma nova jornada de vida. Sobre a tua palavra, Pai, esta enfermidade que tem assolado a minha família, esta enfermidade que tem assolado, Senhor, a Vitória, Anne, Senhor, sobre a tua palavra, meu Pai, esta enfermidade que tem assolado, Senhor, a criança chamada Luana, sobre a tua palavra, Pai, sobre a tua palavra, Senhor, esta enfermidade vai sair. Sobre a tua palavra, meu Pai, esse desânimo vai sair, meu Deus. Sobre a tua